seguidores, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Este é o nosso 6º Pode Ver, né? O podcast do Vendrame. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é a doutora Marjorie Bachmann, que vai falar conosco sobre Janeiro Branco, né? As questões aí de bem-estar emocional. Então, doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A doutora Marjorie trabalha aqui conosco na Vendrame, está de saída já há algum tempo, mas a gente não deixou ela sair porque a gente gosta muito dela. Quando a gente arranja uma médica bonita, inteligente, competente, e querem tirar da gente, aí não dá, né? Aí é brincadeira. Eu também gosto muito de vocês. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde mental, que o senhor sabe que é uma coisa que eu gosto muito. Até comecei psiquiatria essa semana, já comecei então é um tema muito importante nos dias de hoje, né? Sim, fundamental, é a bola da vez, né? Quando a gente fala de doenças psicossociais, né? Não sei qual é o nome correto, porque era doenças mentais, depois doenças psicológicas, qual que é o termo correto que se usa? Mas a gente pode utilizar doença mental ainda, não? Doença mental ainda está em voga, né? Mas a gente gosta de falar também da questão de saúde mental, né? O foco do Janeiro Branco é você tirar um pouco o foco da doença e focar mais na saúde. Em coisas que você pode fazer para manter uma mente saudável, né? Como que você pode se manter saudável? Óbvio que assim, a doença de saúde mental, qualquer doença de saúde mental, às vezes não é uma coisa que a gente pode prevenir 100%, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para se manter saudável, né? Para evitar. Sim. Bom, vamos começar então com as perguntas aqui, né? Então, por que nos dias atuais a gente tem que se atentar, né, no bem-estar emocional? Está muito relacionado que antigamente a gente não tinha esse cuidado, não era nenhuma questão que não tinha. Algumas pessoas falam isso, né? Ah, mas na minha época não tinha, ou antigamente não tinha, tinha. Isso é uma verdade, né? Porque há 50, 40 anos atrás ninguém falava de doença mental. E hoje é uma coisa assim muito comum. Se você começar a ver quem do seu lado que está tomando remédio, tarja preta, remédio controlado, você começa a ver, poxa, todo mundo está tomando, porque eu não. Acho que vou tomar também. A gente tem um estudo que fala que no Brasil, a cada 4 pessoas, uma tem algum problema de saúde mental, então faz algum tratamento para ansiedade, depressão. E eu vejo muito que, assim, óbvio que o nosso estilo de vida atual implica muito, a gente vê no Janeiro Branco, a questão de você tentar encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que a gente costumava ter mais antigamente, hoje em dia talvez não tenha, porque tem multitasking, tem que fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. Essa busca por estar sempre sendo promovido, por estar sempre se comparando com pessoas nas redes sociais, isso é uma outra questão importante. Mas eu vejo que também antigamente a gente tinha o problema da saúde mental, mas ele não era falado. Então, sempre a gente ouviu falar de alguém do bairro que tinha cometido suicídio, ou de alguém do bairro que tinha um problema ou outro, mas era uma coisa que era escondida, né, que não era tratada. Era difícil você ver alguém que ia fazer um tratamento com medicação. A medicação também melhorou muito os tratamentos. A gente tinha uma época que tinha a internação compulsória, né? Hoje em dia a gente já fechou até os manicomios, não tem mais aqui no Brasil. Então essa mudança veio para tirar um pouco o preconceito, para as pessoas buscarem ajuda, né? E quando a pessoa busca ajuda, acaba parecendo que tem mais gente do que tinha antigamente. Pois é, e o gatilho disso tudo não foi a pandemia, não, porque assim, a gente estava indo legal, já se falava muito, mas na pandemia o que a gente percebeu, né? Que as pessoas assim, ficaram em casa, começaram a não gostar desse distanciamento. Ela foi um gatilho, representou um gatilho? Foi um gatilho. A gente já tinha previsões de que no futuro teria uma pandemia de problemas de saúde mental, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela já falava que até 2030 ia ser uma das principais doenças do mundo, uma das principais causas de comorbidades, né? Que é quando a pessoa tem alguma dificuldade para trabalhar, ou então para viver, né? Não chega a dar morbidade, que é quando a pessoa vai a óbito, mas quando ela tem alguma comorbidade, que seria alguma doença que atrapalha o dia a dia dela, né? De uma forma importante. Mas a pandemia realmente acelerou muito mais as coisas. A gente teve os casos triplicaram. Por essa questão do isolamento social, né? O ser humano, ele é um ser
sociável. E a gente acabou perdendo muito essa questão de convivência social durante a pandemia. Também teve um momento, muitas pessoas perderam familiares, então o luto é uma outra coisa que leva a estados deprimidos, né? Então isso acaba forçando algumas pessoas. A questão do trabalho, a gente teve uma mudança no trabalho muito importante, então as pessoas tiveram uma insegurança, né? A gente vê muito os fatores de insegurança, perdas, tudo isso, isolamento social, como fatores que aumentam, né, os casos hoje em dia. Você falou em janeiro branco, o que significa o janeiro branco? Perfeito. O janeiro branco, ele vem para lembrar as pessoas, a gente tem muito, hoje em dia, essas questões das cores, né? Então, cada mês tenta trazer um tema de relevância para a saúde das pessoas e, no caso de janeiro, é o janeiro branco. E ele vem para trazer essa questão da busca pelo equilíbrio e pelo bem-estar. Ele não é necessariamente um mês da saúde mental exclusivamente. Então, como a gente tem em setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? O janeiro branco, ele vem a estimular as pessoas a fazerem atividade física, a tomarem o seu tempo, terem um tempo de descanso, cuidarem da saúde mental, procurarem ajuda caso elas sofram de algum problema de ansiedade, depressão. Então, ele vem para você fazer como se fosse um começo de ano novo, né? Botando a saúde em primeiro lugar. E assim, o que você recomenda, né, como que poderia contribuir para a promoção da saúde mental da família e dos amigos? Eu acho que a questão de diminuição do tempo de mídia social, a gente vê hoje em dia que isso é muito importante, as pessoas têm que parar, é realmente um vício, né? Tem alguns países, e até no Brasil, que é classificado como vício você utilizar a mídia social em excesso. Tentar ter uma parte de convivência em família maior, né? Hábitos e disciplina. Disciplina é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem que funciona muito bem para o corpo. O nosso corpo, ele é regulado por hormônios. Os hormônios, eles têm horário de pico que eles têm de produção, horário de recarga. Então a gente tem que ter essa disciplina de dormir bem, ter horário para dormir. Óbvio que não dá para todos os dias dormir no mesmo horário, a gente não é uma máquina, mas o ideal seria que manter uma qualidade de sono. A atividade física é muito importante. A gente tem estudos mostrando que a atividade física está quase no mesmo nível da medicação, dependendo do grau de doença da pessoa, né, de depressão, ansiedade. Então, essa questão de rotina e atividade física, a convivência em família é fundamental para prevenir. Porque o que a gente vê hoje nas famílias, né, é que cada um fica num cômodo da casa, no celular, né, e às vezes estão até se conversando, mas pelo celular, né, é um verdadeiro absurdo, né. O telefone, na verdade, eu vejo como assim, um satanás dos tempos modernos, né, que simplesmente tira o foco da pessoa para tudo, para tudo. Ele está em sala de aula, ele está com o celular, ele está no bar, ele está com o celular. Quer dizer, eu até acho engraçado aqui nos bares aqui da região, que eles escrevem assim, ó, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Que é assim bem na testa, porque, pelo amor de Deus, na hora do almoço você vai ficar com o celular olhando e você vê que tem gente que fica com o celular o tempo todo, né? E eu acho que o importante é a gente ter esse autoconhecimento, né? O janeiro branco vem pra gente ter... O autoconhecimento é fundamental na vida, então saber quem você é, o que você quer, o que você gosta, e também avaliar aonde você está pecando. Então, se você é uma pessoa que não consegue sair um dia, faz o teste. Um dia sai para jantar sem o celular. Se você não consegue ficar um período de um jantar de 2 horas sem o celular, alguma coisa está errada, né? Não é para você ter essa dependência, né? Se é uma coisa óbvia que tem pessoas que precisam estar sempre com o celular, eu que sou médica, por exemplo, vai que alguém liga que está passando mal. Mas assim, até eu, no meu horário de lazer, outro dia eu fiz esse teste. Sair para jantar sem o celular, porque... se você fica com o celular, você vai responder. Então, o ideal é que, se você puder tirar alguns momentos para não fazer nada, não ficar no celular, é o ideal. Eu uma vez fiz uma sacanagem dessa, não comigo, mas com a minha filha, né? Nós fomos para Nova York, e aí eu falei, você não vai levar o celular na viagem. Não deixei ela levar. Porque ela fica no celular o tempo todo, quando a gente vai para outro país para aprender, para ver. E a pessoa fica lá, ela já tinha ido uma vez, e só ficava no celular. Eu falei, não, dessa vez você não vai levar. Nossa, né? Foi extremamente mais produtiva. Voltou sabendo tudo lá, porque da primeira vez lá, ela falava assim, você é meu guia, você vai, né? E dessa vez ela já... Tem que ter papel ativo. Já teve um papel ativo, né? Já se preocupou com o que fazer, onde que... Então, quer dizer, o celular em excesso realmente não ajuda nada em em excesso ajuda, né? Então, esse que é o grande ponto do janeiro branco, na verdade. É o equilíbrio entre tudo, entre bem-estar, trabalho, vida pessoal. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Acho que é isso. E como
como nos dias atuais não adoecer com a correria desse dia a dia? A questão é, a gente teve um grande estímulo a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E hoje a gente tem estudos que esse multitasking que a gente chama, é o que leva a gente a ter uma diminuição do foco. Você pode ver que muitas pessoas reclamam hoje em dia de não conseguir se concentrar. As pessoas hoje em dia têm dificuldade de assistir um filme que tenha mais de 2 horas, né? Algumas pessoas. Então é por essa questão, o nosso cérebro, para ele processar as informações e a gente guardar na memória, a gente tem que ter atenção. E quando a nossa atenção acaba tendo muitos estímulos, a gente acaba não gravando. Então, acho que isso é importante, ter a capacidade de dividir o dia e se dedicar às tarefas que você está fazendo, né? Até porque a gente não acaba fazendo bem, né? Fazer tudo ao mesmo tempo com tenho uma dificuldade em focar nas minhas atividades, porque de 5 em 5 minutos tem alguém lá me atrapalhando lá, então eu não consigo. É um inferno. Existem tipos de transtornos mentais mais graves que outros? A gente tem alguns transtornos que são um pouquinho mais levam uma comorbidade maior, então, mas hoje em dia os tratamentos eles evoluíram muito, então a depressão, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que às vezes falam assim, que pedem solicitação, relacionando aqui ao trabalho, porque é uma empresa de saúde ocupacional, mas, por exemplo, vem um pedido de pessoa com deficiência por depressão. Depressão não é uma deficiência. Por quê? Porque ela é passível de cura. Hoje em dia a gente consegue fazer uma medicação. Eu acho que é importante sempre estar buscando novos médicos, porque sempre tem um tratamento novo. A gente tem diversas opções de medicamento, então se um não deu certo, tem outro. Por isso que não é uma deficiência. A deficiência é, pela definição, algo que não tem melhora. Aquilo ali é o que a pessoa vai ser, não tem como resolver, não tem cura, não tem uma possibilidade de mudança. E a depressão em tratamento, ela pode melhorar. Então, esse é o grande ponto, né? É o caso da TDAH, por exemplo. TDAH não tem cura, é a vida inteira. Sim. Mas aí também tem um tratamento, né? Você pode fazer psicoterapia e outras questões para poder adaptar o seu cotidiano àquilo que você tem, né? Então, sim, aí enquadraria em alguns casos. E a depressão não enquadraria por esse motivo, né? Então, a gente fala muito de esquizofrenia e o TDAH, por exemplo, como doenças, o autismo, que também é classificado como uma patologia do campo mental, né? Assim, o transtorno do espectro autista, né? Ele é colocado nessa classificação também. Ele também enquadraria como deficiência, dadas algumas características, mas por esse motivo, porque não é uma coisa que hoje, atualmente, a gente tenha uma cura, né? A pessoa tem que saber lidar com aquela patologia, adaptar, ela tem que fazer uma adaptação na rotina dela para lidar com aquilo, né? Podemos sair do nosso roteiro aqui? Pode, já que você falou de alguma doença que tem cura, como é o caso da depressão, quais outras doenças, né, mentais que também têm cura? Ansiedade tem tratamento e cura, né? A gente fala que as pessoas, por exemplo, quem teve um problema desse, é um problema pontual, né? Óbvio que você pode ter uma recaída, óbvio que algumas pessoas têm que utilizar a medicação por um longo período de tempo, mas ele consegue voltar, se não ao que ele era antes da doença, mas muito próximo, né? Ou às vezes até melhor, dependendo de como que a gente avalia, né? Porque tem pessoas que têm uma mudança muito importante do que é importante na vida, né? Tem algumas pessoas que às vezes precisam dessa, não é que precisam, mas acabam tendo essa mudança de chave, né? Às vezes a gente fala muito, vê muito pessoas que só querem, por exemplo, trabalhar, algumas pessoas assim que trabalham muito, muito, muito. Trabalhar é ótimo, é um fator protetivo, na maioria dos estudos, trabalhar faz muito bem. Porque ficar com a mente, né, sem conseguir pensar, mas assim, às vezes quando as pessoas trabalham demais, não têm um horário de descanso, acabam deixando de prestar atenção no que realmente importa, a família. Então, esse equilíbrio, às vezes uma doença dessas acaba te fazendo parar para pensar, né? Eu sempre falo nos meus pacientes, se a gente não para para se cuidar, o corpo vai obrigar a parar, né? Então, por exemplo, o workaholic é um doente. Não chega a classificar como uma doença, né? Mas é um comportamento, é um padrão de comportamento que pode levar a algumas doenças. Essencialmente uma fuga também. É uma fuga. Sim, é igual o celular, né? De alguma coisa a gente está fugindo. E essas doenças mentais, elas são prevalentes em algum público específico ou pode acometer toda a população? Pode acometer toda a população. Os estudos mostram que até 80% da população vai passar por alguma dessas doenças. A gente tem estudos mostrando a prevalência de alguns genes, então a gente tem um caráter hereditário muito importante, genético muito importante. Então, por exemplo, se a sua mãe teve depressão, seu pai teve depressão, não necessariamente você vai ter, mas as chances de você ter são maiores do que da população que não tem, por exemplo.
Pois é, isso é uma verdade, porque em casa ninguém teve, e eu também não tive, meu irmão também não teve, e eu acho que eu nunca vou ter, né? Pelo menos eu acredito tal. A questão é que algumas pessoas são mais suscetíveis que outras. Né? Eu, por exemplo, não me deixo bater com esse tipo de coisa, para mim é indiferente, eu não. Mas determinadas pessoas realmente elas acabam, né? A gente tem estudos. A perda de um ente querido, por exemplo, isso aí mexe muito com as pessoas. A gente tem estudos hoje em dia que já até rastrearam um gene específico que está relacionado a isso, a questão da resiliência que a gente fala. Então, resiliência é a sua capacidade de, dado um estímulo, você se sobrepor àquele estímulo e conseguir superá-lo mais rápido, né? E alguns genes, eles já estão relacionados com pessoas que têm mais dificuldade de ser resilientes, de terem essa capacidade de transpor esses problemas da vida. Ok. E quais são os tipos de doenças mentais mais frequentes aí na nossa população? Ansiedade e depressão, principalmente a ansiedade. Que são as duas que têm cura. Que são as duas que têm cura, ainda bem, né? É uma boa notícia, né? Tem tratamento. Mesmo a esquizofrenia, hoje em dia, é uma doença também que foi muito estigmatizada, mas a gente tem pessoas que tratam com medicação e tem uma vida prática igual de todo mundo, né? Trabalham, conseguem manter sua família em todas as atividades. Eu já tive assim no passado contato com o esquizofrênico, mas assim uma coisa maluca, né? Quando ele está em casa assim, ele achava que ele tinha um delírio perceptório, então ele achava que a polícia estava atrás dele, porque ele era um ex-usuário de droga, então ele ficava em casa assim se escondendo, entrava embaixo da cama, falava que os homens estavam chegando aí e tal, e eu olhava assim e falava, puta vida, que coisa complicada, né? Como uma pessoa, né, ele surtava assim, a mente, né, cria aquela coisa, né, e parece muito real, para ele é real, né, que alguém está lá na porta buscando, procurando essa pessoa, né? Então eu ficava muito assim atento, olhando, e eu também fui casado 15 anos com uma psicóloga, né? Então eu ouvi muito esses termos, né? Essas questões, assim, tanto que, assim, apesar de eu nunca ter sido um candidato, nem ter tido, eu tenho plena convicção de que tem pessoas que têm e realmente precisam de tratamento, precisam de remédio, né? Precisam de ajuda, porque senão eles não vão para lugar nenhum, né? Sim. Isso é muito real, né? E uma coisa que a gente às vezes tem que tomar cuidado também é a população da terceira idade, né? A depressão, um quadro de depressão numa pessoa da terceira idade pode levar até uma demência. Então, uma depressão não tratada, a depressão constante naquela pessoa, sem um tratamento, sem um acompanhamento, acaba evoluindo para um quadro demencial. Então, a pessoa tem perda de memória, tem alteração de comportamento, tudo isso por uma questão de uma depressão que não foi bem tratada, né? Que seria, às vezes a pessoa não teria uma evolução daquela maneira, né? Se tivesse tratado a depressão adequadamente, se tivessem alguém olhado. Então é muito importante olhar para a família, né? Eu acho que isso é muito importante, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, em casa, ver como elas estão, se tem alguma mudança de comportamento, isso também é muito importante. Então, porque os primeiros sinais são você perder interesse pelas coisas que você gostava de fazer. Então, uma pessoa que gostava de jogar futebol todo final de semana e não quer mais. Alguma coisa está errada, né? A gente tem que prestar atenção nesses sinais que as pessoas dão ao nosso redor. E o que eu acredito é que no passado, eu acho que a gente não olhava para isso. A pessoa tinha doença, passava e ninguém nem dava confiança. Né? Não tinha esse olho clínico para olhar e falar, olha, esse cara está com alguma coisa errada. Né? Porque assim, impossível, né? É claro que nós tivemos muitos inputs em todos esses anos que fez com que isso se modificasse bastante, mas também é impossível acreditar que a gente tinha tão poucos casos, né, de doenças mentais, né? E se a gente voltar no passado, né, a história da lobotomia, a história do cara que enfiava aqui uma agulha aqui dentro do olho lá e pum, né, para tirar a esquizofrenia, a loucura da pessoa, são tratamentos assim. A gente tem um histórico extremamente triste nessa questão. Por isso que também teve essa questão das pessoas não terem o apoio que elas mereciam, ou então não procurarem a ajuda que elas precisavam ter, né? Porque o tratamento antigamente não era ideal, né? Teve muitas questões envolvidas nisso
em relação a direitos humanos, mas hoje em dia a gente tem diversos tratamentos que é totalmente diferente, né? O acompanhamento hoje é totalmente diferente. As pessoas sofriam muito em silêncio, eu acredito, antigamente. Né? Aqueles institutos, o Pinel, o Juqueri, isso aí não existe mais, então, são proibidos. É proibido. Internação desses locais. Eu cheguei aí no Pinel e tal, é deprimente a situação lá. Ainda bem que realmente a gente teve um avanço nisso aí, porque a gente olhava assim e ficava todo mundo junto. Esse é o grande problema, né? Eles não ficavam estratificados por doença, mas sim jogavam todo mundo junto ali. Mas até hoje em dia a gente tem algumas questões de internação temporária, né? Então, por exemplo, em alguns problemas tem uma internação temporária, mas que até tem a questão das pessoas fazerem terapia em grupo e terem um avanço, né? Porque também você sabe que você não está sozinho, que você não é o único com aquela doença. Mas obviamente é totalmente diferente do que era no passado. E o que é assim mais eficaz? Terapia ou medicação? Ambos. Os dois juntos. O que a gente vê em estudo é que para graus leves a medicação não tem resultado. Eles têm visto. Então, se a gente tem um grau leve, a medicação não é necessária. A gente tem que entrar com a medicação a partir de um certo nível, né, de alterações físicas, se a pessoa tem muitos sintomas físicos. Então, o primeiro estágio, a terapia é fundamental. Terapia e mudança de hábito, a gente fala. Então, mudar as coisas que te fazem mal, né? Tentar ter essa mudança de padrão de vida, né? Ok. Bom, infelizmente chegamos aí ao nosso tempo, apesar da doutora falar muito rapidamente, né? A gente não consegue abordar todos os temas, mas assim, é um tema fantástico, muito oportuno para o momento atual que a gente está vivendo, né? A gente realmente precisa conhecer ao menos um pouquinho disso, principalmente na área de segurança, onde a gente está integrado com a saúde e às vezes o colega do lado nosso tem algum problema e a gente muitas vezes não sabe nem o que fazer, né? Bom, doutora, eu deixo aí os minutos finais aí para você falar alguma coisa que ficou faltando, acrescentar, ou mesmo um tchau aí para os nossos seguidores aí, né? E aí eu já finalizo aqui o nosso evento de hoje. Perfeito. Eu acho que assim, só tem que... Quem estiver precisando de ajuda tem que buscar essa ajuda. A gente não precisa ter um plano de saúde, um convênio. O SUS tem diversas armas para a gente tratar isso. Não tem medo de pedir ajuda, não tem medo de falar o que você está sentindo, porque muitas pessoas estão passando por isso, você não está sozinho. E agradecer pela oportunidade. É sempre gostoso conversar com o Dr. Vendrame. Sempre que eu vou na sala dele eu fico horas, né? Então é um prazer conversar com o senhor. Isso aí. Então tá bom. Seguidores, chegamos ao fim então do nosso podcast, o Pode Ver. Agradecemos a todos a sua audiência e até breve quando voltaremos aí com o nosso 7º podcast, tá bom? Tchau, tchau a todos. Muito obrigado. Obrigada.